Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Tem notícia importante, torcedor. O presidente Bruno Rodrigues está aqui na ponta da linha para tirar todas as dúvidas sobre essa celeuma que foi criada, né, sobre a questão do Arruda ser incluído no contrato da SAF. O presidente também vai fazer diversas revelações. Fica comigo até o final do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante. Para mais tricolores ter acesso, que isso é muito importante, torcedor. E compartilha geral aí. Se inscreve no canal, dá moral pra gente, tá bom? Lembrando que no próximo domingo vamos fazer o nosso pré-jogo, tá? Para falar com o torcedor, para trazer todas as informações de Santa Cruz e Souza e também ter a chegada do Santa Cruz. Você vai ver a chegada do Santa nos braços do povão tricolor. Aqui, ó, estão os nossos patrocinadores, torcedor, a galera que tá sempre incentivando o trabalho do Cast Coral. É muito importante, torcedor, você deixar o like e também comentar aqui, tá? O que a gente vai trazer aqui é muito importante. Acima de tudo, torcedor, não se deixe levar por algumas informações de grupos de WhatsApp, algumas informações de pessoas maldosas que já passaram por outras gestões e que não querem ver a evolução do Santa Cruz. Por quê? Porque essas pessoas irão perder o peitinho de estar tirando proveito do Santa Cruz Futebol Clube. Então você tem um papel principal. É você que vai decidir o futuro do Santa Cruz. Então fiquem ligados em tudo que vocês recebem de WhatsApp, de pessoas. Não se deixem levar. Tá bom, torcedor? Aqui, ó, bolachas da Vovó Vera, torcedor. Para você passar esse final de semana vendo o jogo do Santa, a vitória do Santa Cruz com fé em Deus. E também se deliciando com as bolachas da Vovó Vera. Pé Point, torcedor. Você quiser comprar sua sandália Grendene e Havaianas, vai na Pé Point. Afogados, na rua São Miguel, ao lado do cartório de Afogados, em Água Fria, ao lado do mercado de Água Fria. E Regulex, torcedor. Há mais de 30 anos cuidando do seu maior patrimônio, que é sua família. A Regulex está em 3 endereços. Afogados, Boa Viagem e também na Mascarenhas de Moraes. Torcedor do Santa Cruz. Veja só, torcedor. Foi criada uma celeuma muito grande sobre essa questão do Arruda, torcedor. Mas e aí, veja, o Arruda está caindo. O Arruda, você hoje não pode ir, a torcida do Santa não pode ir em grande número pro Arruda, porque ele está caindo, como a gente falou. Culpa de gestões passadas incompetentes que passaram no Arruda, que passaram no Santa Cruz, que não fizeram sequer cuidar do patrimônio. E aí muitas pessoas desinformadas e recebendo fake news deixou a entrar, né, nos seus ouvidos de que o Arruda vai para a SAF, vamos perder o patrimônio. Olha o patrimônio do Santa Cruz como tá, torcedor. Isso aqui, ó, que a gente tá mostrando, foi culpa de ex-presidentes, ex-dirigentes incompetentes, que hoje eles não vêm dar a cara, mas eles estão surfando nessa narrativa que está sendo criada aí, tá? Inclusive eles estão fortalecendo. A gente já tem ideia já também que tem alguns dirigentes aí maldosos que estão surfando nessa ideia de o Arruda, vai perder o Arruda para a SAF. E aí, torcedor, veja, 2 SAFs que foram feitas no Brasil, que estão dando sucesso, que os investidores pediram garantias. Aqui está a SAF do Botafogo, que foi pego, o investidor pediu o Engenhão, e a do Cruzeiro, torcedor, que Ronaldo, quando chegou lá, tirou o Cruzeiro, que estava caindo para a Série C, e levou o Cruzeiro à Série A, entregou o Cruzeiro a Pedrinho dos Supermercados BH, que o Cruzeiro foi vice-campeão recentemente da Sul-Americana e hoje disputa o título do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo nem se fala. O Botafogo foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. O Cruzeiro, o Ronaldo pegou a toca da raposa, botou como garantia. Mas vão lá perguntar aos torcedores de Cruzeiro
e de Botafogo, se eles estão achando ruim? Perguntem lá, torcedor. Ou seja, não vamos emprenhar pelos ouvidos. O Cruzeiro estava falido, o Botafogo também. Onde esses clubes estão? Então assim, torcedor, não se deixem levar por algumas informações erradas. A gente está trazendo a informação aqui também, ó, que o Arruda não pode ser vendido, essa matéria da Globo, tá? Da Camila Souza, ela fez hoje. O Arruda não pode ser vendido em qualquer situação. Além dessa outra informação que a gente trouxe, a apuração do Cash Coral, que o Arruda não pode ser demolido, nem pode mudar as cores. Ou seja, o que vai acontecer são pessoas responsáveis que vão tomar conta do Arruda. Acabou-se. Vão sair os irresponsáveis que tomaram conta ao longo desses anos todos do Arruda, deixaram o Arruda do jeito que está, e vai vir pessoas responsáveis para fazer sim a casa do torcedor do Santa Cruz, para receber o torcedor bem recebido, como o torcedor do Santa Cruz, a sua excelência, merece ser recebido. Então assim, torcedor, vamos parar aí de ouvir, de dar ouvido a coisas que não vão levar a nada. O que vai terminar, torcedor, imagina só, o pessoal da SAF vai embora e deixa o Santa Cruz do jeito que está. Hoje o Santa Cruz precisa mais da SAF do que a SAF do Santa Cruz. Então assim, não vamos emprenhar pelos ouvidos. E agora a gente vai passar para o presidente Bruno Rodrigues. Ele vai falar com toda a clareza tudo isso aí que a gente vem falando. E detalhe, o presidente faz revelações importantes, torcedor. Mas antes, deixa o teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Forte abraço e saudações tricolores. Compartilha geral para todo mundo ouvir a voz oficial do presidente Bruno Rodrigues. Cedido a SAF. Qual é a verdadeira história? O estádio do Arruda é cedido ou é uma cessão? Como é que vai ser? Veja, a SAF é uma lei recente de 2021. Você tem vários modelos, tanto inclusive em percentual, 90-10, 80-20, como também no modelo se entra ou não patrimônio. Veja, a nossa experiência, e depois de muitas idas e vindas, a gente não conseguiria fazer a gente não conseguiria um investimento de R$1 bilhão sem colocar o estádio do Arruda na negociação. O estádio do Arruda hoje é um prejuízo enorme para todos nós, porque, como eu lhe dizia, é um estádio muito grande, muito antigo, que precisa de investimentos enormes financeiros, ok? Não se tem essa possibilidade há décadas. Na hora que você faz uma negociação de que o investidor vai ter um valor mínimo também a ser aportado lá, a ideia não é transformar aquilo numa arena, a ideia é fazer o seguinte: nem derrubar, muito pelo contrário. Aquilo é um ícone, aquilo é um símbolo do Santa Cruz. É ter um investimento, um retrofit que seja feito, né, parcialmente, ou seja, não vai fechar 100% do estádio para fazer toda a reforma, a gente vai fazer parcial para poder rentabilizar. Para quê? Para que o próprio investidor e o Santa Cruz rentabilizem também o recurso. É fazer um estádio com um limite de 60 mil pessoas, um estádio moderno, né, de primeiro mundo, né, com camarotes, cadeiras, ou seja, tudo que for de mais moderno no estádio de futebol nós teremos no Arruda, com uma limitação de 60 mil. Né? Tem inclusive projetistas e arquitetos renomados internacionais que estão vindo para cá fazer esse projeto. Vai ser uma coisa que vai ser muito boa para Santa Cruz, porque a gente vai fazer, além de futebol, vai ter também outras finalidades. Quem conhece alguns estádios como o Allianz Parque, que é um ícone no Brasil, eu fui várias vezes, o Allianz Parque é um sucesso absoluto. É evidente que tem a renda média paulista que é muito maior, mas independente disso, lá eles criaram um modelo para rentabilizar o equipamento. Então você tem escritórios, tem lanchonetes, restaurantes, boate, né? O futebol e também shows. Então aquilo ali, no final do ano, aquele equipamento gera uma receita extraordinária, né? Então é isso que a gente quer fazer no Santa Cruz, que o estádio do Arruda gere uma receita e que o Santa Cruz vai ter 10% disso. E evidentemente ele passa para a SAF, mas o Santa Cruz tem os 10%. Os 10%, lembrando, de qualquer arrecadação, de qualquer coisa que acontecer lá dentro. Lembrando que nós temos as amarras, né? Certo. Aquilo não tem, está tudo no contrato. Qualquer movimento que for feito pela SAF, o clube tem que autorizar. Tá? E não tem aquela, vamos derrubar para fazer prédio, derrubar para fazer outra finalidade. Não. A finalidade única do estádio do Arruda está em contrato. É o estádio do Arruda. Uma pergunta que foi feita por
meu amigo Gibson, lá de Porto Alegre, torcedor do Santa Cruz, professor Gibson, ele está muito preocupado com a questão da identidade do clube. Na hora que for fazer essa SAF, o caso do Bragantino é um caso bem típico. O Bragantino era preto e branco, tem as suas tradições, hoje é Red Bull. Então não tem problema nenhum dizer o nome aqui. Hoje é Red Bull e é vermelho. Está na proposta, não pode mudar cor, não pode mudar símbolo, não pode mudar nada do Santa Cruz. Essa é uma questão sine qua non para nós. Sine qua non. Não pode mudar nada. É uma questão pétrea, como se diz no jargão juridiquês. Então, símbolo, cores, não muda nada. Tá? Os investidores sabem, inclusive, do valor que isso tem. Então, não tem a menor hipótese. Mas a gente teve a preocupação de colocar isso no papel. Então, fique tranquilo, Gibson, que a nossa tradição será mantida. Né? A história do estádio, por exemplo, é a gente criar um names rights, que já é moda aí no Brasil todo. Né? Isso aí vai rentabilizar, porque vai gerar um caixa para operação grande. Né? Quem vai trazer? Os investidores, o operador. Então, veja, perdão. Então, tem... Diga aos investidores para fazer um belo do museu ali naquele estádio. Não, vai ter. Era um museu. Um belo museu. A história do Santa Cruz. Exatamente, vai ter. Isso já está também planilhado. Isso vai ter uma questão que a gente bateu muito, porque é importante para todos nós resgatar essa memória do clube. Perdão, mais uma vez. Mas, tudo isso a gente fez questão de colocar no papel. Ele está muito bem assessorado. Nós temos aqui os escritórios locais. Mas também temos escritórios de fora do estado, com experiência em SAF. Né? Então a gente fez um modelo muito seguro para o Santa Cruz, inclusive lembrando, um dado importante, Beto, para lhe falar. Lembrando, falando da parte técnica, do juridiquês, né? Ou seja, nós temos as amarras no contrato, que eventualmente, se os investimentos que estiverem no papel não forem cumpridos, o Santa Cruz toma de volta a SAF. Ou seja, ela se torna majoritária na SAF. Tá. Então não tem esse perigo de, o cara entrou aqui, vai primeiro, fazer com o Estado que quiser. Não, tudo tem que ser aprovado conosco. Segundo, a gente não performou, não conseguiu avançar e fazer os pagamentos. Vai perder o que colocou, tá? E a gente assume a operação novamente. Com a relação, se quiser pegar a água aqui que está aí, pega aí a água, não tem problema não. Com relação à recuperação judicial, para mim eu já tinha falado isso com o presidente do Sport, né, seu amigo Yuri Romão. Eu disse a ele que para mim foi um grande gol da gestão dele em fazer a recuperação judicial. Como é que está o processo, a SAF com a recuperação judicial? Ele tem que dar um aporte, parece que até 65 milhões. E me expliquem bem como é esse processo. Então, veja, a nossa RJ hoje está girando um pouco abaixo de 300 milhões. É um número muito alto. E aí nos perguntam, por que o Santa não começa a pagar aos poucos? Porque não tem recurso. É uma tragédia. Então veja, a única solução para a gente apresentar um plano de pagamento aos credores é com recurso. Esse recurso vem da onde? Da SAF. A partir do momento que a SAF se instala no clube, a gente vai ter essa garantia desses valores para poder apresentar ao juiz, né, um plano de pagamento. Ou seja, e logicamente isso tem que ser aprovado, né, pela Assembleia, enfim. Isso não é somente a gente enviar para o juiz e aprovar. Não, isso vai ter um trâmite jurídico, mas veja, a gente só poderia apresentar um plano de pagamento com recurso em caixa, né? Ou até uma programação de recursos. Mas essa também foi uma questão sine qua non para todos nós. A gente tinha que resolver a questão da SAF, até para limpar o passivo do clube e, quer dizer, recomeçar do zero. Então isso também está no papel, está tudo documentado. Nos deu uma tranquilidade muito grande também de que a gente possa apresentar um plano de pagamento, né? E que esse plano de pagamento seja aprovado pela Assembleia. Presidente, é bem rapidinho, né? Esse papo, credores, né? Os credores. A gente bem rapidinho esse papo aqui da gente. Eu queria só para saber como é que está a sintonia entre executivo e investidores. Tranquilo, veja, muito foi falado aí recentemente sobre alguns, né, que podia ter dito que teve alguns atritos, que azedou aqui, azedou lá. Não teve nada disso. O fato veja, nós temos aí, eu comandando o clube centenário, e que tenho uma história, e que tenho compromisso, responsabilidade. Eu até brincava com você há pouco tempo. Se eu não fizer a coisa bem feita, eu tenho que mudar de Pernambuco, né? Então veja, eu só faço a coisa com convicção. Tá? Do outro lado, os investidores, tiveram outros que eu negociei. E um grupo de investidores que fez a melhor proposta, né? E é evidente que cada um ele vai puxar o que for melhor para ele. E muita coisa eu não aceitei, e vice-versa. Então,
Teve algumas delongas, né? Mas não houve, em momento algum, nenhum arranhão pessoal. Muito pelo contrário. Teve discussões, talvez eu diria, duras, até discussões árduas, eu acho que discussões que entrou pela madrugada muitas vezes. Como toda grande negociação existe. Esticamos bastante a corda, né? Momentos tensos, houve muito. Mas nunca faltou respeito, ninguém faltou respeito ao outro, nunca teve nada de ordem pessoal, sempre a gente entendia a posição deles e vice-versa. Só que eu tinha as premissas. Eu digo, olha, daqui eu não passo, é daqui para trás. Daqui não adianta discutir. Não adianta discutir. Vou lhe dar um exemplo. A questão do estádio do Arruda, nós temos lá os camarotes e as cadeiras, né? E os investidores que vão investir um número enorme no Arruda, eles tinham a ideia de que todas as cadeiras e os camarotes, eles iam abarcar aquilo para depois fazer como o Allianz Parque faz e outros, eles fazerem o aluguel anual, enfim, para rentabilizar. Foi uma discussão grande. Por quê? Porque internamente no clube eu conversei com o presidente Bartolomeu Bueno, comecei com a patrimonial, e fui convencido que não passava a SAF se os proprietários de camarotes de cadeira não continuassem sendo dono dos camarotes de cadeira. Tive que voltar e dizer, amigo, é o seguinte, só tem uma solução. Quem é dono de camarote de cadeira permanece dono. Tá? Nós temos lá 6.000 cadeiras, uma parte, o proprietário está em dia, ok, outras não. Camarote estão 110 camarotes. Então veja, foi uma discussão grande. O cara, não, mas eu vou investir e o camarote não vai ser. Não, vai não. Se quiser é assim, o camarote é do proprietário. Aí chegou-se a denominador comum, eles se curvaram, no bom sentido, vão construir outros camarotes posteriormente, e é evidente que é dono do camarote lá, continuará sendo dono do camarote, vai pagar a anuidade, como sempre foi. Mas isso é um detalhe, um pequeno detalhe de como foi tensionado as coisas ao longo desses meses. E aí não tem nada, porque demora, não demora, você imagina, né? Cada ponto disso, cada vírgula, e eu sempre digo, eu tenho uma frase, eu não sou advogado, né, inclusive, mas tem uma frase muito interessante. Uma vírgula muda o contrato todo. Uma vírgula. Né? Então veja, eu tive muito cuidado, muito zelo para que a gente chegasse nesse momento. Estou satisfeito com o que nós recebemos, né? Foi o que de melhor nós conseguimos. Lembrar uma coisa importante, Beto, uma coisa importante. É a maior SAF do Brasil, R$1 bilhão, com um detalhe importantíssimo. Nós estávamos sem série, estamos na série D. Se o Santa Cruz está na série A, lógico que ia ser outra negociação. Aí talvez alguns avisados vão me perguntar, então vamos esperar chegar na série A. Não tem outro caminho, né? Então acho que esse é um retrato de como foi bem feita a negociação.